Gente, então, ó, vamos tirar dúvidas, tá? Eu quero saber de vocês aí, de dúvidas, se vocês tiverem questões, tá? Não é, Juan, vamos revisar isso. Não, pega alguma questão que você fez, você Tô teve brincando. dúvida, que a gente faz questão. Porque conteúdo em si, gente, não adianta nada a gente revisar conteúdo agora. Por quê? Com a questão eu explico o conteúdo e aí o trem anda, sabe? Mas fora isso, não. E aí, quais foram as questões que vocês tiveram dúvida? Como é que eu vou caçar? Lembrando, MMC, MDC e fatoração. Inclusive, eu fiz várias questões de fatoração e produtos notáveis na aula anterior, né? Se não, eu vou colocar aqui o título da nossa matéria, ó. Essa matéria de hoje. Não, ó, Juan. Oi. Eu tô ainda com um pouco de dúvida naquele produto notável ao cubo. Sim. Na parte que você tem que desfazer para virar um produto. Entendi. Você está falando daquele problema em que eu tenho ele já aberto e eu quero voltar, não é isso? Exatamente, é esse aí. Então, especificamente para a nossa prova, para o nosso simulado, não está caindo modelos de produtos notáveis ao cubo, porque não é aplicável, tá? Mas, o que eu tenho que buscar nesses produtos notáveis? Eu tenho que buscar completar a sequência, né? Se eu pegar aqui o produto notável cúbico, ele é assim, ó, a ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3b ao quadrado a mais b ao cubo. Não é isso? Então, o que eu tenho que fazer aqui nesses casos? Eu tenho que buscar completar esses termos aqui, ó, se eles estiverem completos. E como é que eu completo isso? Somando dos dois lados da equação os termos que estão faltando, ou até mesmo, se tiver a mais, eu separar esses termos para identificar. É como se eu tivesse assim, né? Pensa num produto notável de quadrado. X quadrado menos 3x mais 2. Então, ó, pensa nesse produto notável. Como é que eu acharia um produto notável disso aqui? Né? Isso aí a gente não consegue identificar, a gente não consegue completar quadrado. Mas aí, vamos lá. Eu poderia escrever um produto notável. No produto notável, não. Eu consigo escrever a fatoração desses termos, né? Não um produto notável. Nós vamos pensar assim, que eu tenho x quadrado mais 18x mais 4. Né? Se eu for pegar isso aqui não vai dar o meu 2AB. Né? Quem é 2AB? Não vai dar 2 vezes x vezes 2. Certo? Isso aqui vai dar 4x. Então, significa que eu teria que separar esse termo aqui. Né? Então, ficaria assim, ó, x ao quadrado mais 4x mais 4 mais 14x. É como se ele ficasse separado ali para eu fazer o produto notável nessa parte aqui. Né? Então, fazendo o produto notável aqui, eu ficaria com x mais 2, né, ao quadrado, então, está mostrando, x mais 2 ao quadrado mais 14x. Então, é isso que você está falando, né? Quando eu tenho um termo onde eu tenho que separar. A maneira mais fácil de encontrar isso é utilizando as expressões, tá? Identificando mesmo, ó, 2AB, né? Lembrando que a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado é o produto notável da soma A mais B ao quadrado. Né? Aí esse termo aqui que você vai buscar nas equações. Oi? Entendi, foi nada, cara. Não? Ela está falando assim, ó. Quando eu tenho um termo aqui incompleto, né? Nesse caso aqui, ó, tem um termo que eu não consigo, às vezes eu preciso fatorar ele, igual muita gente fez em algumas questões que separava, né, os produtos notáveis, por exemplo,
se eu colocar o x em evidência? Algumas questões, quer ver? Pega o livro de vocês aí. Vou ter que abrir aqui o livro também. Que eu nem estava planejando bater esse livro hoje, porque, gente, de verdade, não vale a pena fazer revisão de matéria. Não adianta, tem que fazer revisão com exercício. Então, enquanto vocês não pegar o exercício, eu não vou saber explicar especificamente a dúvida que vocês tiveram. Vamos lá. Produtos notáveis e fatoração. Deixa eu abrir o livro. Tá abrindo. Pega um exercício, Lô. Pega um exercício. Porque sem exercício fica difícil te explicar. Mas deu para você entender a ideia? Eu vou buscar os produtos notáveis que eu já conheço nas minhas expressões. Gente, alguém mais tem algum exercício que vocês querem tirar dúvida? Porque se não tiver exercício, gente, nem sabe não. Eu vi O hoje problema que é você que eu não colocou uma sei. atividade para enviar hoje. Hã? Colocou uma atividade para enviar hoje. É a questão 20. Que Pô, praticamente... mas você não já tinha passado? Então, mas muita gente não fez. Ah. Aí eu enviei, preciso enviar a questão 20, porque eu fiz na sala de aula, então obrigatoriamente todo mundo tem que enviar, né? Agora vai me dizer que vocês não fizeram quando eu fiz. Eu fiz, João. João. Tá tudo aqui no caderno. Aí, tá vendo? E ainda falei, gente, faz isso aqui que eu vou pedir depois. Vamos lá. Gente, se não tem nenhuma dúvida na matéria, eu vou prosseguir, tá? Vamos para o conteúdo de radiciação. Deixa eu levantar e a gente prosseguir com o nosso conteúdo. Ó. Radiciação. Beleza, o que a gente vai ver em radiciação, gente? Radiciação é quando a gente tem a conhecida, né? Nossa conhecida, nossa queridinha amiga raiz, né? E vocês se lembram que quando a gente tem raiz, a gente pode escrever raiz em forma de expoente também. Vocês se lembram disso? Cadê o livro de vocês? Eu lembro. Lembra? Então, a gente vai escrever em forma de raiz. E aí que começa a ficar legal. Por quê? Em forma de potência, na verdade. Né? Em forma de expoente. Por quê? Quando a gente pega aí as propriedades de radiciação, vocês vão perceber que, né, eu tenho aqui, ó, raiz de A elevado a N é a mesma coisa de eu escrever isso aqui em forma de potência. A é igual a 1 sobre igual a 1 sobre N, né? Então, o expoente invertido. E aí fica fácil da gente lembrar das propriedades de potência. Por quê? Porque a gente já viu todas as propriedades de potência. E aí a gente tem algumas considerações, né? Por exemplo, raiz de 4. Gente, raiz de 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado é igual a 4, certo? Se eu pego a raiz cúbica de 125, raiz cúbica de 125 é igual a 5. Por quê? Porque 5 ao cubo é igual a 125. Né? Então, é essa a operação que a gente faz. Se eu pegar aqui, ó, o pessoal fala que não existe raiz negativa. Depende do radicando. Ó. Raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. E a gente tem uma propriedade importante, né? Aqui, ó, um número negativo, quando elevado a um expoente ímpar, ele tem raiz, né? Ó,
quando elevado a um expoente ímpar, um radicando ímpar, ele tem raiz. Né? Já o número par, não. Números pares não tem, eu não tenho raiz de números negativos se o índice for par. Tá? E a gente vai para algumas propriedades. Quais são as propriedades? Olha só. Se eu tiver assim, ó, raiz de 36, eu posso colocar que são consequências. Raiz de 36 é 6. Um erro muito comum de acontecer é o pessoal colocar isso aqui, ó, que raiz de 16, aí coloca assim, é mais ou menos 4. Isso aqui existe, gente? Isso aqui não existe, isso aqui é errado, tá? Por que que isso aqui é errado? Porque não é esse processo que a gente chega ao mais ou menos 4. É um processo diferente. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, a raiz de 9 quartos, o 9 está dentro da raiz e o 4 também. Raiz de 9, 3. Raiz de 4, 2. Isso aqui é correto a gente fazer. Se eu tiver um erro comum, né, que o pessoal acaba aplicando aqui, eu tenho que ter isso aqui, ó, mais ou menos raiz de um número. Então, mais ou menos raiz de 49. Isso eu posso escrever, sabe como? Mais ou menos 7. Por quê? Porque, ó, isso aqui é 7, certo? Só pode ser 7. E o sinal de mais ou menos está fora da raiz, né? Nesse caso aqui não poderia, porque não existe esse termo aqui. Então, quando eu falo assim, ó, que x ao quadrado é igual a 4, né? Aí eu falo, os valores possíveis aí para o meu x pode ser mais 2 ou menos 2, né? Então, eu falo, então, isso aqui me resulta em x que é igual a mais ou menos 2, né? Mais ou menos, que eu falo, raiz de 4. Tá vendo que o mais ou menos está na frente? Então, nesse caso, x pode ser mais ou menos 2. Deu para entender a diferença desse aqui para esse? Aqui eu tenho mais ou menos 2 por conta do quadrado, né? Que se eu tiver menos 2 ao quadrado dá 4, se eu tiver 2 ao quadrado também vai dar 4. E aí a gente vai começar a entender algumas propriedades de potência. Eu sempre tenho que considerar isso aqui, ó. Eu sempre tenho que considerar isso aqui. Presta atenção. Eu sempre tenho que considerar isso aqui. Que a raiz de A ao quadrado vai ser igual ao módulo de A. Por quê? Eu já vi erro de gente fazendo assim, ó. Raiz de menos 3 ao quadrado. Aí sabe o que a pessoa faz? Sabe o que a pessoa faz aqui? Fala que isso aqui dá menos 3. Por quê? Ele fala, vou cortar isso com isso, vai dar menos 3. Isso aqui está correto, gente? Não. Não. Tá? Por quê? Porque o menos 3 ao quadrado dá 9. Então, você está fazendo raiz de 9 e raiz de 9 dá 3. Certo? Presta bastante atenção, tem muita pegadinha nisso aqui. Beleza, vamos prosseguir aqui para os princípios, tá? Então, isso aqui é uma propriedade importante para vocês não se esquecerem aí. Vamos lá. Raiz de zero, né? Raiz de zero vai dar quanto? Zero. Sempre zero, tá? Raízes com aqui ímpar, então eu represento que aqui o meu A pode ser menor que zero. O A pode ser menor que zero. Já, colocar assim, ó, ímpar, colocar 2n mais 1, tá? Ímpar sempre é representado assim. Já com o expoente par, que é o expoente 2n, sempre tem que ser o quê? A
deve ser, posso colocar aqui, A maior ou igual a zero. Tá? Então, ó, se for ímpar aqui, Tem que ser menor que zero? aqui ímpar, tem que ser não. O A, ele pode ser menor que zero. Não, mas é aquele ali, ó. Escrevi errado. Ele tem que ser maior ou igual a zero. Se o expoente for par, né? Se o expoente for par, 2, 4, 6, 8, se aqui o índice da minha raiz for par, eu tenho aqui que meu A, ele deve ser maior que zero. Não existe raiz isso aqui negativo, tá? Beleza. Então, a gente já viu várias propriedades aí, e agora a gente vai adentrar em algumas outras propriedades. Vai anotando isso aí, tá? Na verdade, tem até no livro de vocês, só não está tão resumido. Vamos lá. Aí a gente chega... Qual página? Página 9. Algumas propriedades. Se eu tiver aqui, ó, raiz de A elevado a N vezes a raiz de B elevado a N, eu posso juntar esses dois números. Então, eu posso colocar dentro de uma mesma raiz, A vezes B. Como assim, Juan? Se eu tiver assim, ó, raiz de 2 vezes a raiz de 3, eu posso escrever isso como raiz de 6. Por quê? Porque aqui é 2 e aqui também é 2. Certo? Vamos lá. Se eu tiver quociente, se eu tiver divisão, então se eu tiver assim, ó, raiz enésima de A dividido por a raiz enésima de B. Isso vai dar quanto? Eu posso escrever isso como uma única raiz enésima de A dividido por B. Um exemplo disso, vamos colocar aqui, se eu tenho a raiz de 18 dividido pela raiz de 2. Quando eu tiver isso aqui, eu posso escrever da seguinte maneira. Presta atenção, ó. Raiz de 18 dividido por 2, que dá raiz de 9. Raiz de 9 dá 3. Certo? Estão conseguindo acompanhar aí as propriedades? Tranquilo. Beleza. Então, vamos aplicar agora uma outra propriedade. Isso aqui tem no livro, tá? Página 9. Só explanando para vocês aqui como é que fica cada termo. Aí a gente tem, quando eu tenho algum expoente comum. Vamos pensar assim, ó. Tenho raiz de n vezes m. E aqui eu tenho no expoente m vezes p. Aí eu posso simplificar esse m com esse m, né, os dois, e vai ficar a, né, raiz enésima de a elevado a p. Aí você fala, Juan, não estou entendendo bosta nenhuma dessas letras. Sabe o que eu falo para vocês? Eu falo para vocês o seguinte, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Raiz índice 12º, certo? De raiz sétima elevado a sexta. Presta atenção, esse não divide com esse? Eu não poderia escrever assim, ó. Raiz de... A sexta não, vamos colocar a oitava. Pegou no livro. Eu não poderia colocar assim, ó. 3 vezes 4, né? 12, né? 3 vezes 4. E aqui, não é 2 vezes 4? Tá vendo que eu tenho como 4 nos dois? Posso simplificar. Isso vai ficar quanto? Raiz cúbica de 7 ao quadrado. Estão acompanhando? Entenderam? Ó, eu tinha em comum os dois nos expoentes, ou seja, eu simplifiquei os dois, né? Por 4 aqui no caso, que tinha 4 nos dois. Então, é simplificação do radicando do índice
do radicando com o expoente aqui. Beleza. Se eu tiver... Ó, posso apagar? Tem tudo no livro, gente. Se eu tiver, então, o seguinte caso, né? Que eu tenho aqui, ó, raiz enésima de A, e essa raiz está elevada ao expoente m. Sabe o que isso aqui representa? Representa que esse m ele pode estar multiplicando aqui dentro. Ó. Vai ficar A elevado a m, n, vou colocar assim, colocar k elevado a m e a raiz m. Posso escrever assim. Eu ainda posso usar mais e posso escrever isso como forma só de expoente, que seria isso aqui, ó, A elevado a m, e como n é aqui no denominador, ficaria assim, m sobre n. Estou juntando ó, as propriedades de potência com as propriedades de radicais. Olha só. O que representa quando eu falo A elevado a m? Representa que eu estou multiplicando várias vezes. Então, vamos pensar assim. Ó. Se eu tiver raiz cúbica de 3, isso elevado a 4. Isso aqui representa que eu teria o quê? Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3. Não é isso? Ou seja, multiplicando 4 vezes. Ou seja, raiz cúbica de 3 elevado à quarta potência. Poderia simplificar isso aqui? Poderia, né? Por quê? Raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes 3. É isso? Ó, esse posso simplificar com esse, já que tem uma multiplicação aqui. Então, ficaria ó, esse 3 aqui para fora, 3 que multiplica raiz cúbica de 3. Olha só como é que a gente simplificou isso aqui nisso aqui. Estão acompanhando, gente? Tô acompanhando, Juan. Beleza. Gente, se não estiver acompanhando, fala aí, tá? Tá meio dificinho, mas eu acho que dá pra entender. Beleza. Se dá para entender, tá bom. Se não der para entender, fala, Juan, pera aí, volta em tal parte que eu não entendi. Aí eu vou lá e volto. Luan, por que você não tem giz de cera de cores diferentes? Que aí você colocava a fórmula de uma cor e a resolução de outra. Ah, eu coloco. Era bom. Eu coloco para Era vocês. muito bom. Obrigada, Juan. Juan, você é muito jovem. Vamos lá. Eu sou muito jovem, gente. Eu tenho 16 anos. Pois é, ele joga Among Us. Vamos lá, gente. Ô, gente, eu tava jogando um jogo que eu acho que nem é da época de vocês. Qual que é, Juan? Mortal Kombat Shaolin Ó. Monks. Acho que tem um pouco aqui que conhece. Do Play 2. Eu joguei o do Play 1 minha infância toda. Eu jogava no Play 1 também. Gente, eu sou da época que eu tinha um Mega Drive, que era jogo de cartucho, tá? Vocês nem sabem o que é cartucho, né? Por favor, né, Juan? Olha só, quando eu tenho isso aqui, né? Presta atenção. Raiz de raiz. Eu posso simplificar colocando ambas na mesma raiz. Olha só, é como se eu tivesse assim, ó. Raiz quadrada de raiz cúbica de 6. Então, aqui não tem um 2zinho, que o 2 a gente suprime, né? Então, ó, 2 vezes 3, 6. Então, fica raiz sexta de 6. Certo? Então, vamos fazer um quadrinho, um resumo aqui, com todas as propriedades que a gente viu. Vou apagar essas aqui e vou colocar todas as propriedades em formas de letrinhas. Então, vamos lá. A primeira propriedade que a gente viu. A primeira propriedade que a gente viu foi a de simplificar os expoentes, né? Então, se eu tiver aqui, ó, raiz de A, M vezes P, e se eu tiver aqui N vezes M, eu posso simplificar isso aqui
Cortando esses índices, ficando raiz de n elevado a b. Segundo, se eu tiver aqui as raízes, né, de a vezes a raiz de b, ambos com o mesmo índice, eu posso multiplicá-los e colocar dentro da mesma raiz. Lembrando, gente, igual lá nos produtos lotáveis, né? Da mesma forma que eu posso fazer nesse sentido, eu posso fazer nesse sentido. Igual é igual, tá? Beleza. Terceiro, assim como na multiplicação, a divisão também é válida. Então, ó, a dividido por raiz de b, né? Raiz enésima aqui, eu posso colocar que vai ser a raiz enésima de A sobre B. Beleza. Item 4. Vou colocar o item 4 aqui. Eu tenho um número que é elevado a uma raiz, né? Então, ó, raiz de n na base de A elevado a n. Isso eu posso escrever e simplificar de que maneira? N a elevado a n. O item 5, que é o último que a gente acabou de ver, que é a raiz de raiz, né? Vamos colocar aqui, ó, n, raiz m de A, eu posso escrever m vezes n raiz de A. Então, essas são as propriedades aí que a gente tem nas raízes. Galera, tá tudo isso aqui na página 10, tá? Do livro de vocês. Se vocês quiserem que eu tire foto, eu tiro, sem problema nenhum. Mas tá tudo aí na página 10 do livro de vocês. Beleza? Vamos lá. Já tirei foto. Alguma dúvida até agora? Tá anotando? Tá bom. Anotar é ótimo, excelente para vocês fixarem isso aí. Enquanto anota aí, eu vou mandar aqui no grupo para vocês. Nossa aula acaba às 9h55. Temos alguns minutinhos ainda. Juanzito, Diga. bora jogar um Among Us de novo? Amanhã. Ou talvez Amanhã, hoje à beleza. noite. Ó, Se eu não sim. tiver com muita reação, não sei, o pessoal está dando reação a essa vacina. Não, mas dessa vez tem que ser só a gente, hein, irmão? Aquele É povo lá verdade. era de outra escola. Ah, mas quem foi que me É. Quem é aquele povo lá de Ah, escola? era Não conheço muita ninguém. gente, ó. Tem que ser mais quieto ali, não tinha como nem falar. Já terminei de anotar, viu, Juan? Só para te Terminou? avisar. Então, aí já tá falando. Posso apagar então e vamos fazer o exemplo, tá? Eu gosto de fazer os exemplos, tudo no exemplo que a gente aprende. E lembrando, a gente vai aplicar as regras de fatoração aqui, na verdade, de decomposição de números em fatores primos. Vamos lá. Deixa eu pegar o giz branco aqui. A expressão é a seguinte, ele dá aqui, ó, raiz de 98 mais raiz de 50 sobre raiz de 8. Galera, a gente viu alguma propriedade para soma de raízes? A gente viu alguma propriedade para soma de raízes? Olha aí nas anotações de vocês, olha na foto que eu mandei. A gente viu alguma propriedade para soma de raízes de mesmo índice? Não, né? Mas, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fatorar o 98. Então, vamos fatorar o 98 aqui no cantinho. Ó. 98 dividido por 2, dá quanto? Dá 49. Dividido por 7, dá 7. Dividido por 7, dá 1. Beleza. Então, tem aqui, ó, 2 vezes 7 ao quadrado. 50. Vamos fatorar o 50. 50, vamos fatorar aqui nesse canto, aqui embaixo. 50 dividido por 2 dá 25. E aqui é esse 5 ao quadrado, né? Dividido por 5 dá 5, por 5 dá 1. Beleza, então vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado. Ok. Fatora o 8 também, vamos fatorar o 8 também.
Fatorando 8 vai dar quanto? Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então dá 2 ao cubo. Ótimo. Vamos escrever tudo isso aqui. 98 a gente viu que é raiz de 2 elevado a 7 ao quadrado. 50, a E aí, gente viu... Juan? E aí, a gente viu que é quanto? 2, raiz de 2 vezes 5 ao quadrado, não é isso? Tá acompanhando? Raiz de 8, raiz de 2 elevado ao cubo. Galera, aqui tá tudo ok? Cadê vocês? Entenderam até aqui? Ó, 98, 2 vezes 7 ao quadrado, tá aqui, ó, 98. 50, 2, 5 ao quadrado, 50. 8, 2 elevado ao cubo. Eu vou escrever esse 2 elevado ao cubo assim, ó, 2 vezes 2 ao quadrado. Só para vocês verem que... O que a gente pode fazer agora? A gente pode simplificar essas raízes? Pode. Pode, né? Ó, esse quadrado simplifica com esse quadrado. 7 vem aqui para fora da raiz. Então, vai ficar, ó, 7 raiz de 2 mais... Aqui, ó, esse quadrado simplifica com Vai esse ser 5 quadrado. raiz de 2. O 5 vem para fora, fica 5 raiz de 2. E aqui no denominador também, esse quadrado simplifica aqui e sai o 2 aqui para fora. Então, fica 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Certo? Agora, ó, 7 mais 5 dá quanto? 12. 12 raiz de 2. Embaixo dá quanto? 2 raiz de 2. Olha só que lindo. Raiz de 2 simplifica com raiz de 2. 12 dividido por 2 dá 6. Então, esse resultado é 6. Entenderam? E, gente, Faz sentido, mano. algum ponto de dúvida vocês tiveram aqui? Não, foi bem tranquilo. Beleza. Então, posso ir para a próxima, né? Nossa questão 3. De boas. Beleza. Posso apagar também? Tranquilo. Beleza. Está aí no livro essa resolução, tá? Estou fazendo exercício resolvido para a gente pegar e entender o que o livro fez. Vamos lá para a questão 3. A questão 3 ele dá maiorzinha. Ele dá aqui, ó, raiz de... Aí ele coloca aqui 3 ao quadrado. 3 ao quadrado mais raiz de 625 mais raiz cúbica de 1 sobre 64 elevado a menos 1 sobre todo mundo está sobre, raiz quinta de 243, raiz quinta de 243, e no final aqui ele tem menos raiz de 2 maroto soltinho aqui. Vamos lá, gente. Por onde a gente começa aqui? A gente começa fazendo cada termo aqui, tá? Então, ó, 3 ao quadrado dá 9. Então, vou escrever aqui, ó, raiz de 9. Beleza? Vamos para o próximo, ó. 625. Raiz de 625 dá quanto? Dá quanto? 25. 25. Aí vai dar raiz de 25. Quanto que é a raiz de 25? 5. 5. Então coloca aqui, ó. Só que quando a gente olha para uma questão dessa, a gente já assusta, né? Você olha, ixi, olha o tanto de raiz, olha o tanto de coisa. Vamos lá. 1 sobre 64, só que está elevado a menos 1. O que acontece com esse expoente menos 1 aqui? Vai inverter a fração? Inverter, isso aí. Então, vai ficar só 64. Vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar isso aqui, ó. Raiz cúbica de 64. Quanto que dá a raiz cúbica de 64? 4. 4.
Por quê? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Beleza, então, ó, mais 4. Fala, Juan, só isso? Só isso, acabou, Jéssica? Olha aqui, raiz quinta de 243. Quanto que é a raiz quinta de 243? Quanto vocês acham que dá aí? Sei não, Juan. Sabe não? Olha só. Se eu fatorar o 243, ó, 2 mais 4, 6, mais 3, 9, né? Então, 9 divide por 3. Beleza, então vou fatorar aqui, ó, 243. Lembrando que isso aqui, né, faz parte da matéria do simulado de hoje, que é a fatoração. 243 por 3 vai dar quanto? 70, 81. Por 3 de novo dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar 5 elevado a 3, né? Ou 3 elevado a 5. Né? Então isso aqui, ó, se eu pensar direitinho, vai dar 3 elevado a 5. Beleza, então 3 elevado a 5, com esse índice 5 vai ficar só 3 aqui. Menos raiz de 2. Todo mundo acompanhou até aqui? Aham. Beleza. Agora, olha só. 9 mais 5, 14. 14. 14 mais 4, 18. 18. O que eu faço com 18? Vou fatorar ele, certo? Então, ó, 18. Se eu fatorar o 18, vai dar por 2, dá 9, vai ficar 3, que dá 3 por 3, 1. Então, dá, ó, 3 ao quadrado vezes 2. Então, 3 raiz de 2? 3 raiz de 2. Todo mundo pegou? Então, ó, daqui, eu vou aqui, ó, 3 raiz de 2 sobre 3 menos raiz de 2. Certo? Acompanharam aqui, ó? Esse aqui dá 18. Fatorei o 18, 3 ao quadrado vezes 2. Então, vou simplificar a raiz, né? Fica 3 raiz de 2. 3 simplifica com 3, vai ficar raiz de 2 menos raiz de 2, que dá quanto? 0. 0. Então, essa expressão aí dá igual a 0. Entenderam? Entendi. Acompanharam aí todo mundo? Beleza? Agora, gente, tem uns exercíciozinhos para vocês treinarem, que é basicamente fazer essas operações aí que a gente fez com fração. Olha só. Esse livro aqui. Na página 10, vocês vão encontrar aí esses exercícios, ó, que é simplificar cada uma das expressões, que é basicamente fazer o que a gente fez, e tem a 7 e a questão 8 para vocês fazerem aí, tá? 7 e 8. Eu vou colocar como atividades para entrega na semana que vem. Beleza? 7 e 8. Inclusive, como a gente tem 3 minutos aí, dá para a gente acompanhar aí e fazer algumas questões. Galera, como é que tá? Tudo tranquilo, né? Na aula de hoje? Deu para entender tudo? Gente, que tanto de gente com as câmeras fechadas? Vamos lá, gente? Deu pra entender sim, Juan. Deu para entender? Beleza. Ô, Juan, Diga. só vai ter aula sua de biologia hoje? Não sei, não. Oi, gente. Os professores... Acho que o Christian foi vacinar. Não sei se teve aula de Christian. Quem mais estava dando aula? Monique, né? Você tem aula com Monique hoje? Tínhamos. Eu acho que ela também vai vacinar. Acho que só A ele. gente não tem, não. Como é que é? A gente não tem aula com Monique hoje, não. Não. Mas ela já vacinou já. Ela já vacinou? Já. Eu acho que quem já vacinou foi Machado, De César, Monique e só. Acho que só. Alexis. E Josi também. Quem?
Acho que o Mano disse que ia fazer um experimento com a gente hoje. Eu acho. No mais, Alguém tem o gente, número de Alex aí pra me passar? tem no grupo. Vai lá no grupo. Acho que tem no grupo. Gente, Beleza, beleza. mais alguma dúvida? Você vacina quando, Juan? Eu vacino hoje à tarde. Mais alguma dúvida? Então, ó, só fica aí as atividades 7 e 8 para vocês resolverem. Gente, coloca de verdade em prática isso aí, tá? Vou pedir aí para entregar que dia que vocês acham bom. A gente faz ele na segunda-feira. Eu vou pedir para entregar na segunda-feira que a gente vai fazer isso na aula. Que tal terça, Juan? Terça-feira. Tá de boa, então. Tá Vou tranquilo. entregar. Beleza. Aí eu vou fazer só as que tiverem dúvidas, tá? Beleza, beleza. Então, ó, um beijão para vocês, um abraço e até mais. Ô, Juan. Falou. Página 10, tá? 10 e 11. Falou. Não, Beleza. manda. Ô, Juan, deixa eu Oi. mandar enviar na quarta. Terça-feira é um dia depois que eu tenho aula o dia inteiro. Manda na Ih. quarta, por favor. Ah, é verdade, Juan. Mas vocês vão ter tempo, gente, para resolver, vocês vão ver. Ah, então tá, né? Tô falando, confia no pai. Tá, beleza. Ok, Juan, vou confiar. Falou, galera. Tchau, Juan. Até segunda. Até segunda. Até quem for jogar Gartic aí comigo, for tomar uma surra aí mais tarde. Bom, Among Us. Ah, esse cara. Among Us. Ah, gente, você sabe, né? Eu sou demais. Tchau.